Introdução aos estudos históricos. O que é história e por que estudá-la? E aí, moçada, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai ver assunto novo, né? Conteúdo novo, assunto novo. O que a gente vai ver? A gente vai ver agora introdução aos estudos históricos, tá? O que é história e por que estudá-la é o tema da aula de hoje. Então, solta a vinheta e bora lá! Então, moçadinha, então assim, ó, vamos entender agora nos nossos estudos, né? Introdução aos estudos históricos, né? Muito importante, muito fácil, muito tranquilo. Bem, então, primeira coisa aqui, o que é história, né? E a primeira coisa que a gente tem que entender aqui, para a gente entender aqui nas nossas aulinhas, é a distinção entre as iniciais da palavra história. Como assim? Existe uma distinção entre história com letra inicial minúscula e história com letra inicial maiúscula. Existe essa diferença, tá? E qual é a diferença? Né? A diferença entre elas é a seguinte: a história com a inicial minúscula refere-se à narrativa literária como um conto, uma fábula, né? Isso é história com letra inicial minúscula, tá? E a história com a letra inicial maiúscula? Refere-se à disciplina que eu estou lecionando aqui, né? A disciplina acadêmica, o componente curricular, né? A matéria que está nos livros didáticos, nas escolas, tá? Aquelas que você vê lá, Dom Pedro I, né? Independência do Brasil, né? Isso é história com letra inicial maiúscula, tá? Então, vamos só com os exemplos. Três porquinhos, né? História com letra inicial minúscula, tá? E o componente curricular de história, letra inicial maiúscula, tá certo? Muito fácil, muito tranquilo. Mas vamos falar agora da história com letra inicial maiúscula, tá? Que é o que nos interessa nesse momento, que é o que a gente vai entender a partir de agora. Então, existe sim uma frase, uma definição, né, considerada errada, considerada errônea, que afirma que a história estuda o passado para entender o presente e fazer previsões ao futuro. Não, né, gente? Não tem muita lógica nisso. Por quê? Porque a história, ela estuda o passado, mas também o presente. Então, ela não é só do passado. Ela não é destinada só no passado, não. Ela também estuda o presente, tá? Existem historiadores que estudam o tempo presente também, né? Porém, não é possível prever o futuro, tá? Porque, como a gente já sabe, historiador não é vidente, gente. Historiador não é vidente. Então, o historiador, ele não prevê o futuro. Ele não tem, ninguém sabe o futuro. Você sabe o futuro? Não sabe. Então, entendeu? Não tem, não existe. A gente criar traduções malucas aqui, a gente não vai achar, entendeu? Calma lá. Mas, existe sim o estudo ao passado e ao presente, tá? Futuro não, tá? Então, mas assim, a história ela é uma ciência humana que estuda o quê? Qual é o foco da história? O foco da história, o objeto de estudo da história é estudar o ser humano no tempo, tá? O ser humano no tempo, certo? Sobretudo passado e presente, certo? Bem fácil, né, gente? Bem tranquilo de entender. E vale destacar que o responsável por estudar a história é o historiador, tá? Muito tranquilo, muito fácil, tá? Então isso é história. A gente viu a parte do que é história.
Agora você vai entender por que estudar história, né? E eu te desafio, né? Me conta nos comentários, eu vou deixar aí na tela algumas perguntinhas. E aí você responde aí nos comentários, faz um tracinho, dois tracinho, e vai colocando a sua resposta aí, o que você acha, né? Então, por que estudar história? Por que insisto? De onde vim? Por que visto assim? Por que estudo? Por que trabalho? Por que como tais comidas? Como surgiu a música, o teatro, as artes? Como surgiu todas as ciências e outros componentes curriculares? Porque as sociedades humanas são diferentes, com diversas convicções políticas ou religiosas. Tudo isso são perguntas que rotineiras, né, na história, né? Então, por que estudar história, gente? Primeiro ponto, assim, ó, gente, o ser humano, ele sempre teve curiosidade em estudar a sua própria história, né? Então é muito importante a gente entender o seguinte, a gente tem que saber, né, as nossas origens, né, como nossos antepassados, eles, como eles, passei, como eles, é, como eles se comportavam, né, enquanto sociedade. Por que eu tô aqui? Qual o objetivo de eu estar aqui, né? Isso é muito importante pra gente refletir. Por que estudar a história? Então, é importante ressaltar que a história ela faz a gente entender o nosso passado e compreender o nosso presente, tá? Então, a gente precisa saber a história, né? Por quê? Para a gente entender as nossas origens, para a gente entender como surgiu diferentes povos, pensamentos, opiniões. Então, assim, a história é isso, gente. A gente tem que entender como tudo começou, né? Não adianta a gente não saber da nossa história, não saber da história do mundo e viver e tá tudo bem, tô aqui, né? Não, a gente tem que entender a história, compreendê-la, porque ela é uma ciência, né? É uma ciência que é importante porque assim, ó, ela tá desde as primeiras sociedades até as atuais sociedades. Então, não tem como a gente não estudar história e tá tudo bem. Não, a gente tem que conhecer nossa história. Porque tudo tem história, gente. Tá? Tudo tem história. Muito importante entender isso. Tudo tem história. Aí você me pergunta, professor, mas por que eu não estou nos livros didáticos? Porque, olha, vou dizer uma coisa, não sei se você vai gostar, mas é verdade história. Seguinte, eu e você não estamos no livro de história, não é porque a gente não tem história, não. É porque a gente não é relevante para a história, né? Isso dói, né, gente? Mas eu e você, por determinados é, determinados historiadores, a gente não é importante, porque imagina contar tudo, imagina gente, falar da história de todo mundo, gente. Falar de cada pessoa, de cada animal, de cada planta, de tudo. Imagina, tá louco, né? Então, o que acontece? Os historiadores, eles estudam aquilo que é pertinente, aquilo que realmente é importante. Não que nós não somos importantes, claro, a gente é show de bola, estamos juntos, né? Somos especiais, sim. A nossa história é especial, nossa história é importante, mas para essa ciência, para o campo de estudo da história, para nossa história no geral, história geral aí, a história não é pertinente a nós, né? Não refere-se a nós, no caso, né? Então refere-se ao a personagens principais, entendeu? É como numa história
lembra que eu falei, né? História com letra inicial minúscula, tá? Vamos dar um exemplo aqui, que é lá com a Cassinho, né? Que é refere ao conto, né? A fábula que eu falei pra vocês mais cedo. Então, aquela história é como aquilo também, né? Você tem uma narrativa, você tem um conto, e o autor, ele, o que acontece? Ele, na história, tem o quê? Protagonistas, tem personagens principais, né? Por exemplo, Napoleão Bonaparte, tudo. Nós somos um de seus coadjuvantes, né? Coadjuvantes, certo? Coadjuvantes. Então, a gente tá só nos bastidores ali, né? A gente não mal aparece nos livros didáticos. Então a gente refere-se a essa analogia, né? Que a nossa história, ela é um conto, né? A gente nem sempre somos os protagonistas principais aí, né? Os protagonistas da história, tá? Então os autores, eles classificam isso. E na nossa sala de história a gente vai entender melhor isso. A gente vai entender melhor isso, sim, tá certo? Então, muito importante. E aí, moçadinha? Entenderam, gente? Entenderam? Olha, essa aula foi bem curta, né? Foi bem rapidinho, bem simples, bem resumida, né? Se você gostou desse vídeo, então, já sabe, né? Se inscreva no canal. Ah, agora tem novidade, tá? Se inscreva no canal no YouTube, no TikTok, no Instagram e no WhatsApp. Nesses. Até no WhatsApp, professor, sim, a gente tamo lá, tá crescendo, gente, tá crescendo. Se inscreva nesses canais, tá? Não só no YouTube, mas também nos outros, né? TikTok, Instagram e WhatsApp. Certo? Os links estão na descrição desse vídeo, tá bom? Também deixa o like, né? Aqui no YouTube, tá? Deixa o like, curta esse vídeo. Muito, muito simples, curta esse vídeo. Ative o sininho das notificações, tá bem? Pra você não perder nenhum vídeo sim, gente. Não adianta perder vídeo, gente. Não adianta. Então, ative o sininho. E também, compartilhe esse vídeo. Um vídeo lindo, gratuito, online, bonitão. Pra você. É pra você, tá? E comente. Comente aqui, professor. Nossa, legal. Tem mais, gente? Tem mais, tá? Aguarde os próximos vídeos, tá? Eu vou ficando por aqui. Então, até a próxima, galera. Fui!